Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável traz hoje um entrevistado muito especial, professor Eduardo Ramires, cofundador da Brother, uma empresa que tem prestado um serviço extraordinário pela sociedade brasileira. Professor Eduardo, seja bem-vindo ao programa, prazer te receber aqui. Professor Eduardo, que além de empreendedor, é um grande amigo de muitos anos. Professor Eduardo, vamos começar falando de uma outra empresa que você criou, junto com parceiros, chamada Mobilibike. Uma empresa que também tem uma ação pioneira para defender o cicloativismo. Professor, seja bem-vindo. Eu vou falar da Mobilibike para começar, professor Eduardo. Beleza. Obrigado, Aurélio. É um prazer estar aqui. Bom, a Mobilibike, eu tive a famosa crise da meia-idade. Então, quando eu fiquei 25 anos trabalhando em universidades e tinha muita vontade de empreender. Sempre tive um pezinho no empreendedorismo e com a Mobilibike eu coloquei os dois pés no empreendedorismo. Então, nós fundamos em 2015, eu e o Luciano, infelizmente faleceu pouco antes da gente vender a empresa. A nossa ideia era assim, o Uber estava começando, o 99 também estava por aí, então a gente falou, por que a gente não pode fazer algo de entregas ligado a ciclismo? Então, como a gente tinha bastante contato com universitários, nós criamos a Mobilibike, que era um aplicativo que fazia entregas por demanda, assim como você chama o Uber e companhia por demanda. Então, nós funcionamos de 2015 até 2019, nós tivemos aqui em Curitiba mais de 3 mil ciclistas que passaram pela plataforma. Quando a gente vendeu, a gente tinha 300 ciclistas ativos e, para você ter uma ideia de como o tema atrai atenção, sem a gente fazer nenhuma outra ação fora de Curitiba, a gente teve mais de 30 mil cadastros de ciclistas de fora de Curitiba que queriam trabalhar com bicicleta e tal, e tinha muito essa pegada da sustentabilidade. Mais que uma empresa, o objetivo era desenvolver o cicloativismo, professor Eduardo. Era basicamente isso. A gente queria mostrar que a bicicleta podia ser um aliado muito forte da sustentabilidade no setor de entregas, porque o grande problema das entregas hoje é a famosa última milha, ou seja, o caminhão chega carregado e quando tem que fazer distribuições no centro da cidade, ele tem problemas de estacionamento, né? Até um dado interessante que as transportadoras nos passavam, em 2017, um caminhão no centro de Curitiba conseguia fazer 80 entregas. A partir de 2018, ele não conseguia fazer nem 40 entregas, pela piora das condições de trânsito e de tráfego e tal. Então a gente fazia essa última milha, ou seja, a gente buscava os volumes e capilarizava a entrega, né, e fazia também muita entrega de restaurantes também. A gente tinha também um dado que boa parte dos restaurantes que a gente atendia, das redes de restaurante, 30% das entregas eram no raio de 1 km. Então, nesse raio de 1 km era muito mais interessante ter bicicletas na entrega, porque o custo era muito menor, era muito mais ágil, e não tinha o risco que os motoqueiros sempre tinham, né, os motoqueiros, né, os entregadores, que é de acidente, de multa, de dificuldade de parar nos locais, né? A bicicleta era muito mais fácil para isso. Então a gente tinha uma aderência de várias redes de restaurantes aqui de Curitiba, de empresas que entregavam produtos, né? Por exemplo, as empresas que faziam conserto de celulares, as peças de celulares, a gente fazia todo esse transporte, né, com muita agilidade, e nós fomos afetados quando as grandes empresas, né, principalmente quando o Rappi e o iFood entraram no mercado, eles trouxeram muitas pessoas para a bicicleta, que foi positivo, né? No começo eles investiram muito no transporte por bicicletas, só que tinha um problema para quem não era gigante, eles exigiam exclusividade nos restaurantes. Sim. Então, a partir daí, a gente focou mais na entrega de outros itens e deixou de fazer entrega de alimentos, né? E daí a empresa... O Luciano, meu sócio, infelizmente ele faleceu em 2018 e então, pouco antes da pandemia, a gente vendeu a empresa, né, para uma outra empresa de entregas aqui de Curitiba, que ainda continua ativa e tudo mais, e a gente teve esse grande desafio, né, de partir do zero, criar o aplicativo, gerar tecnologia. E gerar emprego, professor. E gerar emprego. Com proteção ao meio ambiente e entrega rápida. Exatamente. Né? Aliás, eu fui usuário e é fantástico o serviço. Perfeito. Né? O Eduardo não é só empreendedor, né? A formação dele é de biólogo, né? Professor de biologia, também graduado pela Unicamp, com mestrado em ecologia pela mesma Unicamp, doutorado em psicologia experimental pela USP e pós-doutor em zoologia pela UFPR, né, professor Eduardo?
O Eduardo também é um dos profissionais mais qualificados no estudo do controle do escorpião amarelo e da aranha marrom. É um dos grandes especialistas nacionais nessa área também. Não foi à toa que a gente trouxe ele para falar de um tema, né? Questão de defesa do meio ambiente e tal, e outros assuntos importantes. O Eduardo também fundou o Museu de Ciências da Universidade Tuiuti do Paraná e tem experiência na área de ecologia e com animais peçonhentos, como já dito, a aranha marrom e o escorpião amarelo. Sr. Eduardo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Em que momento surgiu a Brother? O grande tema da conversa de hoje é falar um pouco dessa Brother, dessa empresa que ele criou, que tem um objetivo muito legal, muito bacana. Sr. Eduardo, fala um pouquinho da empresa que você criou, que você ajudou a fundar, da qual você é cofundador com um grupo de sócios, de parceiros também. Isso. Bom, a Brother surgiu a partir de um cafezinho. O que a Brother faz, professor Eduardo? A Brother promove inclusão, diversidade de pessoas, principalmente promovendo encontro de pessoas. Então, nós acompanhamos pessoas idosas, pessoas com deficiência e quem mais precisar, em atividades externas, e também oferecemos agora um treinamento para as empresas focado em atender todas as faixas e os tipos de pessoas, de clientes, de uma forma boa, satisfatória para todo mundo. Ou seja, uma empresa pode atender todos os clientes, sejam eles pessoas com deficiência, sem deficiência, idosas, jovens e tudo mais. Então a gente faz um treinamento focado nisso para a empresa, que a gente percebeu essa necessidade, e nós começamos a É um aplicativo, né, professor? É um aplicativo. Como é que funciona na prática isso, professor Eduardo? Você chama a Brother, tem o nosso telefone lá, que é a Yolanda, que coordena o atendimento, e quando você chama lá, você fala, olha, eu preciso de alguém que me acompanhe para ir até uma consulta, até um exame. Nós temos uma atividade aqui em Curitiba também, como eu sou muito ligado à bicicleta, né? A gente tem, para pessoas com deficiência visual de Curitiba, a gente oferece passeios de bike tandem pela cidade. Então as pessoas podem chamar um brother para fazer o passeio de bike tandem, e nós temos uma parceria também com a Associação Além da Visão e com o Instituto Paranaense dos Cegos, que pessoas ligadas a essas associações, se tiverem um guia voluntário, basta pegar as bikes da Brother e passearem pela cidade, né? Então a gente promove experiências inclusivas por meio de contato entre pessoas. Eu acredito muito que o contato entre pessoas é um dos grandes catalisadores para você ter uma sociedade mais inclusiva. Quando você conversa com a pessoa, bate papo, passa um tempo com ela, você percebe que somos todos iguais, sendo muito diferentes, né? Professor, quem presta o serviço de acompanhamento de idoso, da pessoa com deficiência? São estagiários, estudantes, profissionais já atuando no mercado, voluntários? Como é que funciona na prática isso? Então, as pessoas que são brothers, eles têm que ser vinculados a alguma instituição. A gente trabalha bastante com universitários, diria que 90% dos brothers são universitários, que fazem um treinamento sobre atendimento a pessoas com deficiência física, com deficiência visual, pessoas idosas, que é o treinamento básico. E nós também aceitamos pessoas ligadas a outras associações, ou seja, para você brother, você tem que ser ligado a uma instituição, seja uma ONG, como a gente tem algumas mães agora de algumas instituições que trabalham com educação especial, que resolveram, né, atuar também como brothers. E também a gente tem uma parceria com a URBS, nós fazemos treinamento de taxistas no projeto Brother Leva, que capacita esses motoristas para levarem num serviço porta a porta pessoas que precisam de um acompanhamento. Né, nós atendemos pessoas idosas, pessoas com deficiência, já desde 2021, quando a URBS aprovou esse projeto. Então a gente faz um acompanhamento porta a porta. Inclusão total. Inclusão. E o IBGE aponta que os números são altos nessa área, né, professor? Eu não sei quais são os dados mais atualizados, mas a informação que nós temos é de que 17 milhões de pessoas aproximadamente têm algum tipo de deficiência. Quer dizer, portanto, o serviço que a Brother presta é de extremo interesse público, né, professor Eduardo? Isso. Então a gente tem, segundo os dados do IBGE de 2010, eles diziam que até 25% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência, mas eles incluíam também as deficiências leves. Certo. Digamos, a maior parte das estatísticas internacionais apontam que 7 a 8% da população mundial tem algum tipo de deficiência mais severa. Então você pode dizer que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo tem alguma deficiência que realmente
entra na definição, que impede que você realize algumas atividades do seu dia a dia, né? Então, são muitas pessoas que muitas vezes não são vistas pelas empresas como clientes e têm um potencial de consumo, de força de trabalho, de contribuição para a sociedade gigantesca. Sim. Professor Eduardo, um detalhe importante, que o número de idosos também é significativo, acho que é alguma coisa em torno de 31 milhões de pessoas, né? E tende a aumentar, porque a população brasileira vai envelhecendo gradualmente, aumentando a expectativa de vida, e isso gera uma demanda pelo serviço maior também, né, professor? Isso, a pirâmide etária está se invertendo, né? Então nós, no final do ano passado, de 2022, chegou a 34 milhões de pessoas idosas no Brasil, e existe, por um lado, o etarismo, né, esse preconceito contra pessoas idosas que dificulta a inserção no mercado de trabalho. Eu já ia te perguntar isso. E, por outro lado, como a pirâmide está invertida, a gente não tem as situações que eram como nossos avós enfrentavam, né? Sempre uma pessoa da família era designada para cuidar da pessoa idosa, e também, hoje, com o menor número de pessoas nas famílias, faz com que literalmente não haja mão de obra suficiente para cuidar dos idosos como se fazia antes. Sim. E nem os idosos querem o tratamento que eles recebiam antes, né? O aposentado vem de aposento, né? Então, na década de 60 no Brasil, as pessoas viviam em média 60 anos, então, literalmente, ia para o aposento e logo depois, né, ia para o cemitério, né, digamos assim. Hoje as pessoas se aposentam e têm 30 anos, muitas vezes, de vida ativa. Então, existe todo um desafio no mercado de trabalho, nos modos de cuidar, que a gente participa, né? Eu sou embaixador da Aging 2.0 aqui em Curitiba, que tem algumas embaixadas no Brasil e que é um movimento mundial de inovação nessa área de pessoas idosas, né? Então, tem muita coisa nova acontecendo e o idoso de hoje é outro idoso, né? Então, é outro... Por exemplo, fizeram uma pesquisa sobre preferência de como os idosos gostavam de passar o tempo. E todo mundo achava, com o netinho vai ser a primeira. É a 18ª atividade das pessoas que as pessoas gostariam de passar o tempo. Fazer mais. A primeira é turismo. Viagens, lazer, dança, sabe? As pessoas têm uma vida atividades culturais. Ativa. Isso, exatamente. Sr. Eduardo, a gente vive, você falou no etarismo, é uma questão séria no Brasil, porque a gente não aprendeu a respeitar os idosos, né? O projeto que nós desenvolvemos, o Planeta Brasil Sustentável, tem esse propósito, um deles, gerar essa consciência coletiva para valorizar, entre outros grupos, os idosos. Então eu te pergunto, é um trabalho, professor, que envolve, evidentemente, educação, né? Sim. No eixo de tudo, você como professor, está a educação. Não é educação ambiental só, mas educação para a cidadania, né, professor Eduardo? Sim. Isso é fundamental. E eu acho que o cabedal de conhecimento das pessoas idosas em relação ao meio ambiente, a políticas de conservação ambiental, é fantástico. Eu sempre brincava, né, quando estava ativo na área de pesquisa, que quando eu ia a um local, eu gostava muito de conversar com os pesquisadores do local, mas eu gostava mais ainda de conversar com os idosos que viviam naquele local, porque eles tinham um cabedal de conhecimento que muitas vezes suplantava o conhecimento prático dos pesquisadores, né? Então, essa intergeracionalidade, havendo respeito de lado a lado, é muito importante, porque, vou dizer pela minha geração, né? Nós enfrentamos uma perda de biodiversidade gigantesca. Então, como diria o professor Milano, da Fundação Boticário, né? Ele falava, antes eu ia até o mato e chegava bicho para tudo é lado. Hoje é difícil chegar no mato, é proibido entrar no mato e não tem bicho. Não tem bicho. Né? Então, a gente tem que ter esse resgate também das memórias de uma perda brutal de biodiversidade que a gente tem, que as gerações que vieram nas últimas décadas não percebem, porque elas já nasceram num ambiente muito empobrecido em termos de diversidade. E olha que o Brasil é um campeão de biodiversidade. Extinção de espécie é toda hora acontecendo, né, professor Eduardo? Sim. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando o gancho. Vamos falar ainda um pouquinho da questão do público que a Brother atende, para pegar na sequência a questão do etarismo. A maioria do público da Brother hoje são pessoas que têm algum tipo de deficiência ou são idosos? Ou é um público diferente desses dois? Boa pergunta. Nosso público hoje são pessoas com deficiência e familiares de pessoas idosas, porque muitas vezes com essa questão do cuidado, as pessoas idosas
principalmente quando a família está longe, há vou dar alguns casos, né, de pessoas que moram em outras cidades, que têm a confiança na Brother para que quando o seu familiar idoso ou idosa precisa sair de casa, tenha uma pessoa que acompanhe e que ela se sinta segura. Né? Então, mas existe ainda uma resistência no Brasil das próprias pessoas idosas em admitir que precisa de uma pessoa que acompanhe do serviço. Né? Então a gente sabe que isso é uma questão de tempo, né? Mas é algo que tende a crescer bastante. A gente faz bastante na pandemia, nós fizemos ensino de tecnologias. Então, hoje os idosos estão muito mais conectados, têm uma relação diferente com a tecnologia e é algo que, para quem não nasceu na geração com o celular na mão, eles têm uma ideia muito diferente da tecnologia como recurso, não como parte integrante, né, da sua vida. Você está com o celular, tem até um nome agora, né, para uma fobia, que se você ficar sem o celular, é terrível, né? Então, né? Eduardo, tem um detalhe bacana do projeto, que é a possibilidade de abertura de vaga no mercado de trabalho para estudante, por exemplo, de psicologia, digamos que a Brother possibilita, ou seja, ele tem essa interface com a formação do estudante. Isso é uma outra coisa legal também do projeto, né, professor? Sim. Nós sempre brincamos que nossos clientes mais satisfeitos são os brothers. Nós devemos chamar sister porque 80% são mulheres dos brothers e justamente nós ficamos com receio. Poxa, nós vamos colocar pessoas jovens em contato com pessoas idosas, em contato. Como é que é essa interação, com o público. Então, caminha fantástica. Legal. Né? Caminha muito bem. Que bom. E é uma coisa que os brothers adoram, né? Então a gente fez um atendimento, sei lá, o último atendimento no domingo com a Bike Tandem, que o Gabriel conduziu a Maria. Maria é uma professora de Braille aqui da Par, e ela justamente queria fazer algumas horas de passeio com ela controlando o ritmo e tudo mais, né? E foi muito positivo. Ela deu um testemunho muito legal, né, de quanto foi legal isso daí, o passeio em si. E o brother também, que fez o passeio, o Gabriel, ficou ansioso para ter essa experiência de novo, essa experiência de inclusão na prática. Porque o tipo de inclusão mais importante é a que a gente chama de atitudinal, ou seja, você ter uma atitude inclusiva, né? Procurar ativamente incluir a pessoa, fazer com que ela se sinta confortável, se sinta como um cliente, como ela efetivamente é. Isso. Eduardo, uma outra pergunta é a seguinte: vamos fugir um pouquinho e falar um pouco do meio ambiente, que é também o seu forte, entre outras coisas. Você falou da aranha marrom, né? Vamos falar de perda de biodiversidade, de extinção de biomas no Brasil. A aranha marrom é um problema sério, eu digo, por conta das implicações que às vezes a proliferação do aracnídeo traz. Por que isso acontece, professor? É destruição do meio ambiente ou é acúmulo de lixo? O que está acontecendo que está havendo essa proliferação, especificamente desse inseto que no sul é muito comum, né? Mas não só no sul, né, professor Eduardo? Então, eu vim para Curitiba por conta da aranha marrom, fiz meu doutorado justamente explicando por que Curitiba tinha tantos acidentes, e nós chegamos a algumas conclusões surpreendentes. Primeiro, a aranha marrom, que ocorre aqui no Paraná, é a Loxosceles intermédia, ela é um animal urbano, diria até que urbanoide, porque nós não encontramos ela na natureza, é dificílimo encontrá-la na natureza. Você acha em bosques urbanos e acha dentro de casa, mas em ambientes naturais é muito difícil, e ela tem o que explica esse número enorme de acidentes no Paraná é que ela é uma caçadora ativa, ao contrário de outras espécies de aranha marrom. Então as outras espécies de aranha marrom fazem sua teia e passam a vida naquela região. A aranha marrom, aqui do Paraná, intermédia, ela é uma caçadora ativa, caminha até 30 metros numa noite, que ela é uma maratonista das aranhas marrons. E então, quanto mais ela se locomove, mais ela entra em contato com as pessoas. 30% dos acidentes são quando as pessoas estão dormindo, né? Então ela sobe só em superfícies rugosas e acontece o acidente, né? O acidente é um acidente mesmo porque, veja bem, o acúlio, né, por onde ele insere o veneno, tem 0,2 milímetros, é 1/5 de milímetro. Mal fura a pele, só fura a pele em regiões bem fininhas, né? No corpo, na perna, nos punhos, no torso, né? Não nas mãos. A gente tinha pessoas que coletavam aranha marrom com as mãos e não sofriam nenhum acidente. Mas é o veneno mais potente que a gente conhece, né? Então, ele é injetado numa quantidade muito pequena, mas tem um efeito muito significativo. Então, nós vemos que a aranha marrom no Paraná é um exemplo de uma espécie que virou sinantrópica, ou seja, ela vive com o homem. Na natureza ela é rara,
mas na cidade de Curitiba ela é extremamente abundante. Se ela é urbana, então quer dizer que ela vive em sótão ou em porão, né, professor Eduardo? Basicamente é isso. Exatamente. Ela vive em qualquer local que você tenha escuridão, não muitas temperaturas altas, né? Por isso que em locais mais quentes do Paraná ou de outros estados é difícil ter, porque a gente viu nas pesquisas que quando a temperatura do corpo dela, do ambiente, chega próximo de 40 graus, ela morre rapidamente por dessecamento. E ela também não resiste a calor, a musculatura dela é afetada pelo calor, ela praticamente fica imóvel permanentemente, se passar de 45 graus. E então é uma espécie muito sensível a calor, acho por isso que ela se dá bem em Curitiba, né? E é um exemplo de um animal que é como as baratas, né? Por exemplo, a Blatella germânica, o próprio nome diz de onde ela veio, né? A Periplaneta americana, que é aquela baratona também que está no mundo inteiro, é uma espécie que acompanhou o homem e hoje ela é encontrada em grandes números, só associada a habitações humanas, né? Na natureza é raríssimo. O escorpião amarelo também, professor Eduardo? O escorpião amarelo está ligado também a conurbações, a ambientes urbanos? Exatamente. Ou ele é encontrado em estado na natureza, então, em habitats específicos, biomas específicos? Ele veio ali da fronteira da Bahia com Minas Gerais, ocorre em poucas quantidades, né, no campo não é frequente, mas o escorpião amarelo a gente devia chamar de a escorpiã amarela, porque são somente fêmeas. E elas são partenogenéticas, então elas se reproduzem sem os machos. E elas têm tudo a ver com outro exemplo de animal que se deu muito bem nas cidades, porque elas ocorrem em cemitérios. Quando eles entram em cemitérios é dificílimo controlar, porque elas o escorpião amarelo, as fêmeas, né, são só fêmeas, adoram se alimentar de baratas. No cemitério não falta isso. E também adoram muito ambiente de águas fluviais e esgoto. Sim. Então, no pós-doutorado, né, eu respondi uma pergunta que brincava, né, que era tão simples, dá até vergonha dizer que era de um pós-doutorado, mas assim, eu queria saber quanto tempo o escorpião amarelo resistia embaixo d'água. Porque daí as pessoas, mas por que você vai falar isso? Porque olha, quando tiver uma inundação, né, com essas chuvas intensas, as galerias fluviais inundam, e aí? Controla o escorpião ou não? Infelizmente não controla, porque o escorpião amarelo resiste a 16 horas de submersão. Nossa. Primeira meia hora caminha normalmente. E, ou seja, quando tem uma chuva forte, acaba espalhando mais ainda os escorpiões pela cidade. Então, quando ocorre o escorpião amarelo numa cidade, a gente diz que é um problema que você tem que conviver. Porque ele é dificílimo de controle. De ser controlado. E está muito ligado às condições sanitárias da cidade, né? Eles ocorrem principalmente em entulhos. E não só no sul, né, professor Eduardo? Não só no sul. Ele tem incidência em vários estados brasileiros. Isso. Eu diria até que as regiões mais ao norte do Paraná tem mais acidentes, né? Eu tenho um trabalho aqui feito com a Secretaria de Saúde aqui do estado do Paraná, lá em Bandeirantes, que foi modelo de atividade de manejo tal dos escorpiões. Mas os escorpiões resistem praticamente a qualquer tipo de temperatura. É que eles são mais ativos onde a temperatura é maior. Sim. E, infelizmente, o escorpião amarelo é o escorpião mais venenoso das Américas, né? Então, para crianças até 5 anos de idade, é um risco muito significativo para a saúde. E nós temos hoje no Brasil quase... a cada ano, cerca de 150 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, morrem por acidentes por escorpiões no Brasil. Óbitos mesmo. Óbitos mesmo. E para evitar, professor Eduardo, tem alguma medida prática que você possa adotar, tanto no caso da aranha marrom quanto no caso do escorpião amarelo? Bom, da aranha marrom, existe o produto que funciona para controle, que é uma lambda-cialotrina microencapsulada. É um produto que funciona para controle. E uma medida que veio de uma pessoa da população aqui de Curitiba, que é muito prática, é o seguinte: use amaciante de roupas na água que você usa para passar o pano na casa, que é um eficiente. Alguns componentes dos amaciantes de roupa, principalmente as amônias quaternárias, são muito eficientes para repelir aranha marrom. E também, se você tem o hábito de deixar a roupa de cama encostada no chão, pare imediatamente com isso, porque 30% dos acidentes são quando você está dormindo e a aranha marrom só sobe em superfície rugosa, né, de madeira ou tudo mais. E para o escorpião, é uma coisa de difícil controle, mas o que você pode fazer? Colocar sempre os ralos que possam ser vedados, aqueles com a tampinha, né, para fechar, porque muitos deles vêm pelo esgoto, jovenzinhos. E se você desconfia
que existem em escorpiões tem uma característica da biologia dele que facilita muito. Se você pegar hoje você acha muito fácil, né, na internet, lanternas de ultravioleta. Então o escorpião, quando você ilumina ele com a luz ultravioleta à noite, ele brilha muito fortemente. Então você consegue localizá-lo durante a noite e principalmente evitar entulhos perto da sua residência. Que dicas, hein? Então, obrigado, são básicos. Eduardo, a gente fala do meio ambiente com muita frequência aqui no Planeta Brasil Sustentável, né? E aí, já que você é biólogo, eu ia te perguntar o seguinte: de que maneira as pessoas podem contribuir para preservar o meio ambiente? Claro que tem soluções que independem das pessoas. Há toda a expansão de alguns setores que são indevidos em relação às florestas nativas e tal. Mas o que você pode fazer de concreto para preservar o meio ambiente, professor Eduardo? E evitar a extinção de várias espécies que já hoje em dia já não existem mais na fauna brasileira. Olha, eu vou usar eu trabalhei bastante com educação ambiental e eu vou usar um paralelo com o que a gente faz na Brother, ou seja, qual que é a inclusão mais eficiente? É a atitudinal. Então, quando eu digo para as pessoas, quando a gente fala, como eu posso preservar o meio ambiente? Primeiro, conviva em ambientes naturais. Isso vai fazer um bem gigantesco para a tua saúde física e mental e vai tirar aquela sensação de que o ambiente é algo separado de você. Não, se a gente perdesse hoje a possibilidade de conviver com ambientes naturais ou próximos de como eles eram, a gente teria uma perda inestimável para a nossa vida. E então, se você tiver essa conexão com o meio ambiente, né? O pessoal diz que é uma coisa meio esotérica, essa conexão com a Terra, mas não é esotérica. Nós efetivamente dependemos do planeta Terra, nós dependemos de uma reação básica da vida que é fotossíntese. Se as plantas hoje deixassem de fazer fotossíntese, em alguns meses a humanidade iria já, não existiria como a gente conhece hoje, seria um ambiente catastrófico. Então, procure cada vez mais criar nas pessoas, nas crianças principalmente, uma relação amigável com a natureza e que elas possam experimentar isso, porque hoje, como a maior parte da população brasileira é urbana, a gente acha que ambiente natural é o Parque Barigui, é uma lagoa urbana. Não é, é muito mais do que isso. Então existe no Japão, o pessoal faz passeios pelas florestas como parte de terapias. Se integrar esse ambiente natural. Se integrar esse ambiente. Efetivamente. Então, isso. Então, se nós pudermos fazer mais esse movimento de visitar os parques do Paraná e num outro ritmo, né, o bem-estar que advém disso é gigantesco. E também, como nós vivemos num planeta limitado, né, eu sempre brinco para as pessoas, você tem um carro com 60 mil quilômetros, puxa vida, você já deu a volta no planeta Terra, né, que é 42 mil quilômetros. Né? Um carro seminovo já deu a volta no planeta, ou seja, o planeta não é tão grande quanto a gente imagina. E é óbvio que se você, aí pelo lado da educação, você começar a analisar os indicadores, a gente tem indicadores gravíssimos de problemas ambientais, que nós já sentimos nos deslizamentos que ocorreram no final do ano aqui no Paraná, que foram atípicos, nesse regime de chuvas louco que a gente está tendo, também, né, em outros estados. E então a Califórnia hoje vive uma situação catastrófica, né, de incêndio, em seguida chuva, né, que não apaga, depois do incêndio nem serviu para apagar o incêndio. Ou seja, a gente está próximo de uma situação de não retorno. Então, se nós enxergarmos isso como algo distante de nós mesmos, a gente nunca vai preservar, porque você preserva aquilo que você tem afinidade. Então eu brinco, né, quando eu brincava com o pessoal na universidade, trate o planeta como você trata o seu celular. Tem essa relação afetiva que daí o planeta duraria anos e anos, né? Mas não dá para trocar o planeta como você troca o teu celular, né? Então tem essa noção. Imagine que o planeta é um celular que se quebrar não dá para trocar. Era para ser uma entrevista, virou uma aula. Obrigado, professor Eduardo, por você nos receber aqui no programa. Uma honra te receber. É um prazer. Então eu vou voltar aqui para falar só sobre o meio ambiente, porque depois dessa aula valeu a pena. Obrigado. Beleza. Grande abraço, até o próximo programa. Obrigado pela oportunidade.